Bom dia a todos e todas. Bem-vindos a mais uma live aqui no Centro de Mídias. Eu sou Caetano Siqueira, estou coordenador da COPED e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante e muito bacana para toda a rede, que é o SAEB e o uso desse instrumento de avaliação para o nosso trabalho pedagógico. Tá? Eh, Enfim, estou muito contente de estar aqui abrindo o dia. Estamos ao vivo para os nossos dirigentes, supervisores de ensino, diretores de núcleo pedagógico, né, todo o núcleo pedagógico, os PCNPs, os PCAEs também, diretores de escola, professores coordenadores, vices e professores também que talvez estejam nos assistindo. Hoje nós temos bastante conteúdo para cobrir, mas eu acho que é importante sempre abrir relembrando, né, um pouco o propósito desse tipo de avaliação em larga escala, né? São avaliações que, bom, o SAEB acontece a cada 2 anos, e ele traz um retrato muito importante da nossa rede estadual em relação a nós mesmos no passado, em relação a nós mesmos no futuro e em relação a todo o país. É uma avaliação muito completa, ela traz esse olhar bastante aprofundado e ela é fundamental para nós que atuamos aqui no órgão central, nas diretorias de ensino, na escola, com a política pública. Tá? Então, é por meio das avaliações de larga escala que a gente consegue trazer um significado para a política pública que possa ser comunicado para toda a sociedade. Também é uma forma de nós, agentes públicos, prestarmos conta para a sociedade, né, de como a gente tem conseguido avançar e caminhar. A gente sabe que esse ano, esses últimos 2 anos, né, que esse ciclo do SAEB vai avaliar, eles foram especialmente desafiadores, para não dizer trágicos, né? Então, a pandemia trouxe aí um volume de tristeza muito grande para todo mundo, ansiedade, enfim. A gente passou o ano passado quase inteiro sem aulas presenciais. Esse ano voltamos com as aulas presenciais, graças a todo o esforço de vacinação da população, né, os nossos profissionais da saúde, desde os pesquisadores até todo o pessoal da logística de entrega, também chegando na aplicação, nossos enfermeiros e enfermeiras. Então, a gente tem essa oportunidade hoje de, aos poucos, ir retomando a nossa vida, né? E nesse cenário, às vezes parece que, puxa vida, mas por que vai fazer mais uma avaliação? E eu queria relembrar a todo mundo a importância dessa avaliação, especialmente num momento como esse, né? Então, a gente precisa saber como nós estamos para saber como chegar para frente, né? Como avançar enquanto sociedade, enquanto rede, em direção a uma educação melhor, tá bom? A gente sabe, o SAEB vai começar aí dia 8 de novembro, daqui a pouquinho vai começar os agendamentos, então, enfim, toda essa movimentação, mas a gente está aqui já, final de agosto, começando essa mobilização, as formações, para que a gente tenha tempo aí de entender e se apropriar cada vez mais do uso das avaliações para o processo pedagógico, né? Hoje a gente vai ter um olhar especial para a relação das habilidades que são avaliadas com aquelas habilidades essenciais que a gente tem trabalhado aí no material de recuperação, no material de reforço, em todo o programa, né, de reforço e recuperação, são essas habilidades que estão pautadas no Aprender Sempre, nas aulas do Centro de Mídias, nas formações que a gente recebe, né? Então, é muito bacana entender essa conexão entre as habilidades que são avaliadas e aquelas habilidades que nós ensinamos, né? Para isso, a gente tem aqui hoje alguns convidados especiais, né? Vocês vão ver, daqui a pouquinho as meninas vão apresentar com mais detalhes, mas a gente tem tanto, esse é um trabalho em parceria da Escola de Formação de Professores aqui do Governo do Estado e da Coordenadoria Pedagógica, onde eu trabalho, então vocês vão daqui a pouquinho conhecer mais sobre esse tema da perspectiva da COPED, da EFAP e também
de uma convidada muito especial, Valéria Marques, que vem falar um pouquinho para a gente sobre essa relação da matriz do SAEB com as habilidades que a gente tem desenvolvido com os alunos, tá bem? Mas eu queria fazer essa abertura bem rapidinho mesmo, sem tomar mais tempo. Queria passar aqui a palavra para a Tatiane e para a Cristine, que vão agora conduzir um pouquinho da parte da manhã e depois com o restante dos nossos convidados. Tem Valéria Mui também para conversar com a gente, já conhecida da rede, né? Então, a gente tem aí uma manhã recheada. Muito obrigado e boa formação a todos e todas. Obrigada, Caetano. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma conversa com a rede. Eu sou a Cristine, técnica do acompanhamento formativo, aqui pela IFAP. Estou na companhia da Tatiana, também técnica do acompanhamento formativo. Bom dia, Tatiana. Bom dia, Cristine, tudo bem? Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Obrigada, Caetano. E hoje o nosso tema será sobre o propósito das avaliações externas e a relação da matriz do SAEB com as habilidades essenciais. E dentro desse tema serão abordadas questões que têm como finalidade subsidiar as ações pedagógicas nas unidades escolares, também retomar o objetivo das avaliações externas como indicador para a aprendizagem dos estudantes, bem como também a importância de fazer uso dos resultados do IDEB 2019 para repensar as ações diante do contexto atual em que vivemos. Não é mesmo, Cris? É isso mesmo, Tati. No primeiro momento da nossa conversa, contamos com a presença da Valéria Mui, formadora da COPED, e no segundo momento, a presença da Valéria Marques, formadora da Parceiros da Educação. Lembramos que ao final das apresentações teremos um momento para interação via chat, para perguntas e esclarecimentos sobre o tema tratado. E agora eu vou passar a palavra para a Valéria Mui, a qual dará início à formação. Bom dia, Valéria. Bom dia, Cris. Bom dia, Tati. Bom dia, Caetano. Obrigada mais uma vez, estamos aqui todos juntos. Mais uma formação, mais um encontro para nós falarmos justamente a respeito do SAEB 2021. Por coincidência, nós estamos com duas Valérias hoje aqui, né? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Valéria Mui, trabalho na coordenadoria pedagógica, no departamento de avaliação, e nós vamos conversar, então, hoje um pouquinho a respeito dessa organização e da importância de nós olharmos o SAEB, olharmos a aprendizagem dos nossos estudantes. Todo o material que nós estamos aqui, vocês vão ver todo o PPT, os links, todo esse material de apoio vai ficar disponibilizado, nós vamos colocar depois lá, fica no repositório do Centro de Mídias, aí vocês podem ficar sossegados que vocês terão todo esse material. Então eu peço a gentileza de vocês colocarem o PPT para que a gente possa continuar a nossa conversa. Por gentileza. Então, como o Caetano já falou, qual é o propósito, então, desse ano, nós falarmos de avaliação externa, nesse momento que nós vivenciamos 2020 e 2021, com aulas não presenciais ou com aulas híbridas, remotas em alguns momentos, nós temos que olhar, então, para os nossos alunos ao longo da trajetória deles e o que nós vivenciamos nesse momento da aprendizagem para que nós possamos, então, trabalharmos no SAEB. Então, por favor, eu aguardo o próximo slide. Então, a pauta de hoje é essa abertura nossa que nós fizemos aqui. Esse ano, o INEP, ele já saiu, dia 5 de julho, foi colocado aqui a portaria SAEB 2021, onde nós temos a organização do SAEB. Nós vamos falar também da articulação entre as matrizes de avaliação externa e matrizes de habilidades essenciais. A professora Valéria Marques, especialista em avaliação, vai estar conosco também falando a respeito dessa questão da articulação das matrizes. E no final, então, nós teremos um espaço para que nós possamos conversar sobre algumas dúvidas, para que nós possamos esclarecer. Então, esse é o nosso trabalho, a nossa pauta de hoje. Próximo.
Então, é o tempo que nós estamos usando aqui, né? Vamos falar uns 15 minutos, a professora uns 40 minutos, e depois nós temos uns 35 minutos para as nossas dúvidas e a nossa conclusão. Próximo. Então, vamos lá. Por que nós vamos olhar para as avaliações? Principalmente olhar essa questão do SAEB. Nós estamos aqui retomando esse nosso trabalho, essa nossa prática que nós fazemos sempre. O que pode nos ajudar, nós olharmos para as avaliações e olhar para esta avaliação do SAEB? O que ela vai nos ajudar? Mediante o diagnóstico que nós temos a respeito das necessidades das nossas escolas, das necessidades dos nossos estudantes, os dados, os indicadores que essas avaliações nos proporcionam, tanto as avaliações da escola quanto as avaliações externas, o que aconteceu, os efeitos da pandemia que nós tivemos ao longo de 2020 e ainda 2021, para que nós possamos planejar as nossas ações, todos nós que estamos aí nas diretorias de ensino, nas escolas, olhar para aonde? Olhar, então, ações que favoreçam as aprendizagens dos estudantes, para que nós possamos olhar todo o caminhar e a trajetória que eles têm, analisando os resultados e as avaliações para a nossa prática, para a gestão, para a prática do professor na sala de aula. Então, essa é olhar as avaliações e olhar essa avaliação do SAEB, como o Caetano apontou, a trajetória histórica, né, que tem do SAEB e esse momento que nós estamos vivenciando. Próximo. Nós sabemos que a pandemia impactou significativamente a aprendizagem. Nós temos um grande risco dos alunos abandonarem a escola. Os momentos que todo mundo, todos nós, e principalmente os estudantes, questões de saúde, questões emocionais, questões familiares, aqueles estudantes mais vulneráveis, esse impacto foi ainda maior. Então, o que essa avaliação, o que nós vamos olhar, esses indicadores vão nos proporcionar para justamente nessas ações que nós estamos vivenciando também todo esse período do projeto de recuperação, do Aprender Sempre, do acompanhamento formativo, e a avaliação externa é uma avaliação que vai nos apontar mais um indicador, mediante a pandemia, o que aconteceu com a aprendizagem dos nossos alunos. Próximo. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos mobilizar todos os nossos esforços para recuperar os nossos estudantes, como nós temos feito. Desde o ano passado, todos nós, todos juntos, estamos aqui, vocês nas escolas, nas diretorias, para que nós possamos cada vez mais engajá-los, estimulá-los, para que eles continuem os seus estudos e para que mais todo estudante, todos os nossos estudantes precisam e se encontram em algum momento do desenvolvimento das suas habilidades. E com isso, nós não vamos deixar ninguém para trás da importância de olhar, o foco de olhar e apoiá-los emocionalmente desses resultados e desempenho que os alunos se encontram. O próximo. Então, vamos falar um pouquinho o que é a avaliação externa. Nós estamos retomando, só para relembrar, a avaliação externa. Então, a avaliação do SAEB é uma avaliação de larga escala, por isso que ela é chamada de avaliação externa. Ela é elaborada, então, em forma de testes padronizados, e nós temos, então, os aplicadores externos que estarão nas escolas aplicando esta prova, que vai nos fornecer indicadores de políticas públicas, indicadores de desempenho, de resultados da aprendizagem dos nossos alunos. Ela é aplicada na rede de ensino, em várias redes de ensino, e ela fala justamente sobre o desempenho dos nossos estudantes em níveis de proficiência. Eu vou só dar um start aqui, e a professora Valéria Marques vai entrar mais assim profundamente nessa questão que ela vai trazer aqui na fala dela, os exemplos, para que nós possamos olhar essa questão do desempenho e olhar essa questão da proficiência. A importância dessa avaliação externa. Por gentileza.
Então, só relembrando também, nós temos algumas esferas das avaliações externas, nós temos a avaliação internacional PISA, aqui a nacional, que é o SAEB, e aqui também estadual, o SARESP, da importância justamente de nós elaborarmos ações e práticas do onde que nós estamos desenvolvendo, o que nós estamos desenvolvendo e o que o aluno está consolidando na sua aprendizagem. Por gentileza, o próximo. Então, qual é o objetivo do SAEB? Ele vai diagnosticar a qualidade da educação oferecida pelas escolas e as redes de ensino. Todas as redes, estadual, municipal, particular. Qual é a qualidade da educação do Brasil? Qual é a qualidade da educação do nosso Estado? Como que o resultado contribui para que nós possamos monitorar, aprimorar as políticas educacionais? Como é que nós podemos rever as nossas ações pedagógicas? Como é que nós podemos fazer as intervenções? Os professores, por meio do quê? Nos oferece evidências nesses indicadores para que cada vez mais nós possamos garantir. Então, esse olhar que nós vamos ter, o que aconteceu com o nosso aluno nesse momento da pandemia? Quais são essas ações? Nós já estamos fazendo essa recuperação, nós estamos vivenciando, mas onde que os alunos, então, eles se encontram na sua aprendizagem para continuar a sua trajetória? O próximo. Então, vamos lá. Eu vou passar assim pela portaria. Vocês podem ficar sossegados, porque tem aqui, quando vocês receberem o material, o link com a portaria. Eu só vou falar de uma maneira mais geral, porque como tem bastante coisa, não daria para entrar mais profundamente. Mas então, a portaria 250, de 5 de julho de 2021, que ela estabelece as diretrizes de realização do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, para o ano de 2021. E chamar a atenção, como o Caetano já falou, só retomando, a aplicação do SAEB, ela começa em 8 de novembro e ela vai até 10 de dezembro. Então, é o primeiro momento para que nós possamos já saber a questão da portaria. Depois, por gentileza, eu vou só retomar algumas coisas para que nós possamos relembrar. Então, a aplicação do SAEB na rede pública, ela vai ser censitária, que significa que todo quinto ano, todo nono ano, toda a terceira série do ensino médio vai fazer esta avaliação, os componentes de língua portuguesa e matemática. E depois, no próximo, a amostral, também na rede pública, nós vamos ter as séries avaliadas amostral do segundo ano do ensino fundamental, do nono ano do ensino fundamental. Para o segundo ano, nós vamos ter de língua portuguesa e matemática, e o nono ano de ciências da natureza e ciências humanas, também amostral. Isto aqui que nós estamos falando são recortes que estão na portaria. Então, pode ficar calmo, que não tem problema, que está mais detalhado na portaria. Próximo. E também, junto com o SAEB, nós temos os questionários que vão serem respondidos pelos secretários municipais, pelos diretores, professores e estudantes, para que nós possamos também traçar o perfil desses nossos estudantes, não somente na sua aprendizagem, mas também a questão do componente socioeconômico, são um dos índices também dos questionários que vão ser respondidos. Também está lá na portaria. Próximo. Aqui nós fizemos um quadro sintético das etapas avaliadas, dos testes, matriz de referência, qual é o ano de matriz de referência que está sendo utilizado, os questionários, o tipo de aplicação, se é censitária, se é amostral, para organizar esse quadro sintético. Esse quadro está na portaria, para também que vocês possam ter o contato, para que vocês possam se organizar para a aplicação. Então, é mais um momento aqui para apoiá-los nessa questão da aplicação do SAEB 2021. O próximo. Então, vamos lá. A grande pergunta é a respeito, mas afinal de contas,
com o currículo, com a base, com o currículo paulista, qual é a matriz que nós vamos trabalhar? Então, justamente, as habilidades essenciais que nós estamos trabalhando na nossa rede, elas estão articuladas com a matriz de referência do SAEB, tanto do SAEB quanto do SAESP. O que significa quando nós olharmos isso? Que, ao apoiar os estudantes no desenvolvimento das suas habilidades essenciais, o que não pode deixar do aluno estar lá vivenciando esta aprendizagem da habilidade essencial, que, mediante disso, vai refletir nas avaliações, na avaliação externa. Então, a importância de apoiar os estudantes no seu desenvolvimento das habilidades essenciais para qualquer avaliação, mas principalmente aqui no SAEB. O próximo. Agora eu vou falar para vocês uma série de materiais que vão apoiá-los para que vocês, quando receberem todo esse PPT, vocês podem conversar na diretoria, na escola, com retomadas de materiais que já foram disponibilizados no começo do ano. Por exemplo, este material que vocês estão olhando aqui nesse PPT, ele foi utilizado no começo do ano, é um material de apoio já compartilhado a respeito do IDEB, é muito interessante, o link está acompanhando, ele foi lá no planejamento do começo do ano, mas tudo bem, não tem importância, ele traz todo um apanhado a respeito do olhar, a respeito do SAEB, das ações pedagógicas que nós temos, os olhares que nós temos aí para o SAEB. Então, este é um também de apoio. O próximo também, por gentileza. Outro material também muito interessante, que é IDEB na pandemia, entender a meta de IDEB e detalhar o indicador e metas de aprendizagem de fluxo, muito interessante essa fala, entender todos aqueles indicadores de proficiência, qual é a meta que vocês têm para 2019, para 2020, é muito importante, este vídeo também vai apoiá-los. Outro material de apoio. Aqui nós trouxemos também um quadro com as escalas de proficiência de língua portuguesa e matemática do 5º ano, 9ª e 3ª série, para também que vocês possam estudar, possam conversar nas reuniões pedagógicas que vocês têm nas escolas e nas diretorias de ensino. Outro material para apoiá-los nas análises dos indicadores da proficiência, onde que a escola se encontra na proficiência e qual é a meta para que ela possa alcançar a aprendizagem. O próximo, por favor. Aqui também nós estamos disponibilizando a matriz de referência do SAEB, do 2º ano, do 5º e 9º, de Ciências da Natureza do 9º ano, de Ciências Humanas também do 9º ano. A explicação aqui no quadro está dizendo qual é o ano que se refere a essas matrizes, então vocês fiquem sossegados também, não tem problema, está tudo explicado lá. É outro momento também que nós estamos colocando para vocês como material de apoio. Próximo também. Então agora, esse momento que nós demos um start da organização, da aplicação, da importância de olhar esse desenvolvimento das habilidades essenciais mediante a pandemia, mediante a avaliação externa, que a professora Valéria Marques, especialista em avaliação, ela vai falar por que fazer uso do resultado do SAEB 2019 para impulsionar as aprendizagens no contexto de 2021. Muito bem-vinda, Valéria, bom dia, é um prazer estarmos juntas, muito obrigada por estarmos aqui nessa manhã. Então, vamos lá. Bom dia a todos vocês, é um prazer estar aqui, né, para falar, dialogar um pouquinho com vocês sobre SAEB, sobre o contexto que nós estamos vivenciando e também refletir onde entra essas avaliações externas na nossa prática cotidiana, né, no nosso momento de planejamento das nossas aulas. Então, para isso, a gente trouxe a pergunta que a professora Valéria, né, minha xará, trouxe aí para a gente,
que é Por que fazer uso do resultado do SAEB 2019 para impulsionar as aprendizagens no contexto 2021. Antes de começar a falar sobre isso, eu gostaria que a gente observasse um sistema que é muito importante, que o slide seguinte, o nosso primeiro slide, vai retratar, que é, primeiro, eu preciso de um diagnóstico, né? O diagnóstico ele é muito importante para me mostrar onde eu estou e para onde eu quero chegar ou aonde eu tenho necessidade de chegar, para desenhar os caminhos. Então, um bom diagnóstico sempre parte de uma boa avaliação. Uma avaliação que seja mensurável, uma avaliação que seja confiável e uma avaliação que seja comparável. Nós estamos em um contexto em que não foi possível fazer uma avaliação com todas essas características, né? Nós fizemos várias avaliações dentro das possibilidades, dos limites e daquilo que nos possibilitava. Mas também nós não tivemos o direito de aprendizagem igual para todos os alunos. Nós sabemos que tiveram alunos que ficaram de forma presencial, alunos que ficaram presencial híbrido, né? Alunos que ficaram totalmente no remoto, alunos que tiveram as maiores dificuldades de dividir celular, alunos que não tinham internet, alunos que ficaram com apenas atividades impressas. Então, nós tivemos um universo muito diferente do cenário de 2019. Então, 2019, que foi o cenário do último SAEB, ele traz para a gente um porto seguro, onde os nossos alunos tiveram oportunidades de aprendizagem iguais. Os alunos estavam em sala de aula, tiveram garantidos seus dias letivos de aula, tiveram a oportunidade de interagir com os professores, interagir com seus colegas. Então, esses alunos tiveram as avaliações comparáveis, mensuráveis e confiáveis. Então, por isso, é muito importante olhar para o resultado do SAEB 2019. Onde nós estávamos quando a pandemia começou? Será que o conhecimento do nosso aluno ainda continua do jeito que estava em 2019? Nós tivemos avanços? Quais alunos avançaram? Quais alunos estagnaram? Quais alunos que precisam aí de um reforço, de um apoio, que precisa que a gente dá uma atenção especial para esse aluno? Então, o nosso porto seguro é 2019. E agora, em 2021, nós teremos um novo IDEB, né, para fechar uma série histórica do IDEB. Essa série histórica ela é muito importante porque ela retrata esse nosso aluno desde o início do seu processo de ensino-aprendizagem, né, desde quando começou a série histórica do SAEB, até o final de 2021. Então, ele vai trazer para a gente um retrato de como esse nosso aluno está agora em 2021. E para isso é muito importante a gente fazer esse processo que o ciclo está mostrando. Ter uma intervenção pedagógica sistêmica, onde todos olhem para o nosso objetivo maior da educação, que é fazer com que o nosso estudante aprenda. Então, eu tenho um diagnóstico seguro, que é o diagnóstico de 2019, o que os nossos alunos sabem e o que os nossos alunos ainda não sabem e precisam aprender. Lá em 2019, já me dizia o que os alunos não sabiam e que precisam aprender. Será que são ainda os mesmos conceitos, as mesmas aprendizagens? A partir do diagnóstico, então, o que os nossos professores, gestores, técnicos sabem? O que sabemos sobre o que eles sabem? O que precisamos saber? Então, todos nós temos que olhar o que eu sei que o meu aluno sabe, o que eu preciso saber que o meu aluno já sabe, o que os técnicos precisam saber para apoiar. Então, nós precisamos olhar para essa visão sistêmica, para desenhar as nossas ações tanto para recuperação de aprendizagem, quanto ações para aprofundamento da aprendizagem. Essas ações desenhadas, elas precisam ser articuladas entre secretaria, escola e sala de aula. Então, precisamos pensar juntos, por isso ela é sistêmica, né? Que tipo de intervenção pedagógica é melhor? Quais ações didáticas, quais as metodologias eu vou usar? Ensino híbrido, quais seriam as metodologias previstas para o ensino híbrido? Ensino totalmente remoto?
Qual as metodologias que eu posso usar mão no ensino remoto? O professor, como que trabalha com o professor? Será que o meu professor, ele sabe de todas as habilidades, ele tem preparo de todas as habilidades diante desse novo cenário? Ele sabia esse cenário no presencial. Agora, como que é esse cenário no remoto? Como que é esse cenário no híbrido? Efetivar essas ações de planejamento, de intervenção, né? Preparar os nossos técnicos, preparar os nossos professores, os nossos gestores e em busca desse contexto de trazer o aluno de novo para aprendizagem, para voltar para o contexto de aprendizagem, seja avançando nas aprendizagens que ele já tem, os domínios que ele já tem, como também recuperando aquele que ainda não atingiu os domínios. Por isso, o ciclo é sistêmico. E, para isso, no próximo slide, vai apresentar para a gente qual que, então, é o nosso objetivo em relação a esse contexto. O nosso objetivo é, por que, então, que eu vou olhar para o resultado do SAEB 2019 para preparar o contexto 2021? Primeiro, porque temos uma intencionalidade pedagógica. O que é a nossa intencionalidade pedagógica? O que ensinar, para quem ensinar, como garantir o direito de aprendizagem do nosso estudante. Então, é para isso, porque eu tenho um propósito. Assim como a avaliação também ela tem um propósito, né? Que é o propósito de olhar para o que meu aluno aprendeu. Essa avaliação, ela me traz evidências daquilo que realmente o meu aluno aprendeu ou não aprendeu. Ela vem atestar os objetivos de aprendizagem. Ela vem mostrar se os objetivos previstos ali pela minha intencionalidade pedagógica foram atingidos. E em quais níveis eles foram atingidos. Se houve realmente aprendizagem, e essa aprendizagem aconteceu uma aprendizagem básica, aconteceu uma aprendizagem mediana, aconteceu uma aprendizagem de nível avançado, né? E para isso, quando eu olho para essas avaliações, eu tenho um resultado válido, um resultado que foi mensurável, um resultado confiável e um resultado comparável, né? Então, refere-se ao entendimento do uso dos dados da avaliação. Então, eu vou fazer essa atestagem com meus alunos lá na minha sala de aula, se realmente aquilo que está trazendo pelo resultado do SAEB 2019, o meu aluno sabe ou não sabe, né? Então, para isso, eu vou olhar para esses dados. No próximo slide, aí vocês me perguntam, mas eu estou trabalhando um currículo, a matriz de referência é outro currículo, como que é isso? Por que a gente avalia? Primeiro, a gente avalia para saber se os nossos alunos aprenderam. Se a gente avalia para saber se os nossos alunos aprenderam, a gente tem olhado para o resultado da avaliação para saber isso? Ou a gente tem simplesmente dado uma nota e ponto? Né? A avaliação termina quando meu aluno tem uma nota? Ou a avaliação começa, de fato, quando eu tenho uma nota e vou olhar o que aquela nota traduz? Então, esse é o nosso questionamento, né? E, para isso, é importante, então, eu fazer um alinhamento entre a matriz de referência do SAEB, entre os referenciais curriculares previstos para as avaliações do SAEB e o currículo que eu estou utilizando, o meu currículo, o currículo que a rede utiliza, né, com as habilidades essenciais. No próximo slide, então, a gente tem um exemplo de um alinhamento entre essa matriz. É importante dizer para vocês que a matriz do SAEB, ela foi construída lá em 2001. Essa matriz, ela continua ainda atualizada. Por mais que seja, mas tem uma BNCC, temos a BNCC. A BNCC olha para as 10 competências. A matriz de referência, ela só olha para o eixo cognitivo que se diz a respeito à leitura, né, em língua portuguesa e a problematização em matemática. Então, a gente precisa ampliar essa matriz de referência. Mas as habilidades previstas por essa matriz de referência do SAEB, ela está contida na BNCC. Nós temos aí, por exemplo, só para vocês terem um exemplo, língua portuguesa, a gente tem 15 habilidades para o 5º ano e 9º ano, 15 habilidades para o 5º ano, desculpa, e 21 habilidades para o 9º e 3ª série do ensino médio. Então, são pouquíssimas habilidades. 21 habilidades total de língua portuguesa. Quantas habilidades a gente tem na BNCC? Então, a BNCC, ela é ampla.
enquanto que a matriz de referência do SAEB, a matriz curricular, ela é conceitos de conteúdos, né, e habilidades essenciais, estruturantes. Gostaria de lembrar para vocês que antes da pandemia, quando a gente falava em trabalhar habilidades essenciais e habilidades estruturantes, havia até um certo preconceito, porque eu tenho que trabalhar o máximo do meu currículo, eu tenho que garantir que o currículo seja trabalhado. E o currículo, ele é abrangente. As habilidades do currículo, elas são habilidades muito mais abrangentes. Uma habilidade no currículo trabalha várias habilidades de pensamento. Enquanto que a matriz de referência do SAEB, ela só avalia uma única habilidade. Uma única habilidade. No meu currículo, uma única habilidade avalia várias outras habilidades. Né? A gente vai verificar isso, por exemplo, aqui nesses exemplos que a gente traz. Distinguir fato BNCC, então um retrato da BNCC, distinguir fato de opinião, sugestões em textos informativos, jornalístico, publicitário e etc. Distinguir em segmentos descontínuos de texto, fato de opinião, enunciado em relação a esse mesmo fato. Nós pegamos aqui um referencial do 9º ano. No currículo paulista também, conversa com a BNCC? Sim, conversa com a BNCC. Analisar textos de opiniões, artigos de opinião, editorial, carta, comentários de blogs, memes, e posicionar de forma crítica e fundamental, ética e respeitosa frente a fatos e opiniões. Conversa com a matriz de referência do SAEB? Conversa com 2 descritores. Um descritor previsto para o 5º ano e um descritor previsto para o 9º e a 3ª série. Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. Distinguir um fato de opinião relativa a esse fato. Então, o que a gente tem aqui como exemplo? Que o currículo paulista conversa com a BNCC e conversa com a matriz de referência. Todas as habilidades previstas pela matriz de referência estão contidas na BNCC. O que a gente precisa fazer é alinhar, olhar, comparar as habilidades que estão previstas pelo nosso currículo diariamente, lá em sala de aula, onde ele está conversando, né, com a matriz de referência do SAEB. Por que isso, Valéria? Por que eu não posso ficar só com o meu currículo? Porque nós temos uma avaliação que está olhando para as habilidades estruturantes, as habilidades essenciais, que popularizou na língua, né, da avaliação, habilidades mínimas, que nem todo mundo concorda com esse termo, porque elas são habilidades essenciais e não só mínimas, né? Então, se elas são habilidades essenciais, lembrando que antes da pandemia a gente não falava em habilidades essenciais. Então, é por isso que a gente está olhando para esse recorte, esse alinhamento e fazendo esse alinhamento entre matriz de referência e currículo paulista e BNCC. No próximo exemplo, por exemplo, a gente vai ver que, além da habilidade prevista, a gente tem também, no próximo exemplo, né, no próximo slide, a gente tem uns níveis de gradação. Essa habilidade também ela é distribuída numa escala de proficiência. A escala de proficiência ela vai de língua portuguesa, a escala de proficiência do SAEB, do intervalo de 125 até o intervalo de 300. Do 9º ano, do intervalo de 225 até o intervalo de 375. Da 3ª série, de 225 até 400. E matemática obedece a outros níveis que a gente vai ver daqui a pouco. Então, o que esse nível me indica? Me indica que uma habilidade ela pode ser trabalhada num nível básico, ela pode ser trabalhada num nível proficiente e ela pode ser trabalhada num nível avançado. Esta mesma habilidade. Então, quando você olha para o resultado do SAEB, por exemplo, você percebe se o seu aluno ele é um aluno que está aprendendo só o básico, que ele é um aluno que está conseguindo avançar, ou é um aluno que está lá no avançado. Para isso, a gente vai ver um exemplo, por exemplo, da habilidade aqui, diferenciar opinião e fato. No 5º ano, essa habilidade está no intervalo do nível 5. O que isso quer dizer? Que esse aluno está no nível mediano. Se ele consegue resolver, se ele consegue diferenciar um fato de uma opinião, ele está no nível mediano. Vamos ver no próximo slide como essa habilidade funciona lá no 9º ano. No 9º ano, essa habilidade já se encontra no nível 8. Mas uma habilidade que exige mais desse aluno. Lembrando que a escala de proficiência
do SAEB, a de língua portuguesa, ela vai até o nível 8. Então, eu tenho diferenciar fatos de opiniões e opiniões diferentes em artigos e notícias. O que determina, por exemplo, é o gênero textual. Quanto mais rebuscado o gênero textual, mais exigem do meu aluno, mais sobe o nível de gradação e mais esse meu aluno exige dele mais habilidades de pensamento para conseguir atingir essa habilidade. Então, por isso que a gente tem aqui os níveis de proficiência. Então aqui esse aluno já se encontra num nível avançado. Vamos ver como que funciona lá no próximo slide, na terceira série do ensino médio. Na terceira série do ensino médio, então, essa habilidade, ela conversa em 2 níveis. Ela está lá no quarto, no nível quarto, no quarto nível, e no quinto nível. No quarto nível, ela pede para diferenciar fato de opinião em contos, artigos e reportagens. No nível 5, ela diferencia fato de opinião em resenhas. Então, o que vai mudar, de novo, é o gênero textual, é que vai me indicar se é um gênero mais rebuscado, então exige mais do meu aluno para responder e para chegar a esse conhecimento. Então, ela é considerada, e se eu tenho até 8 níveis, é considerada uma habilidade de nível mediano, né? Mediana. No próximo slide, a gente vai ter agora o exemplo de mostrar para vocês como que é a escala de proficiência. Por exemplo, uma escala de proficiência ela pode ser construída pela rede. Esse é o modelo da escala de proficiência do CAED, né, que é usado nas redes que ele é parceiro, e que ela trabalha na horizontal, mostrando por cores e por níveis. Então, começa com o verde claro, o aluno que está abaixo do básico, e vai até o verde escuro, o aluno que está no nível avançado. E essa escala de proficiência, ela vai até o nível de 500, até o intervalo de 500. Então, ela exige mais. A rede pode construir uma escala de proficiência que cobra um pouco menos ou que cobre um pouco mais para exigir mais desse aluno. É só para exemplificar. No próximo slide também, a gente tem um exemplo de uma atividade que trabalha foco, que trabalha fato e opinião, fato e opinião, mostrando que é bem direta, né? Eu tenho um texto aí, esse texto é um trecho de uma resenha e vai diretamente perguntar qual desse trecho apresenta uma opinião. Se o aluno consegue reconhecer, é um aluno que domina essa habilidade. E ele domina essa habilidade em qual nível? Resenha é o gênero literário. Se for para o 5º ano, é um nível mais avançado. Se for para o 9º ano e para a terceira série do ensino médio, já é um nível mediano, né? Porque esse aluno já estudou essas habilidades, já tem mais familiaridade com esse gênero textual, então para esse aluno é mais fácil transitar aí. Exemplos de matemática. No próximo slide. Conversa só com língua portuguesa? Não. Conversa com matemática, todas as habilidades previstas na matriz de referência do SAEB de matemática estão contidas na BNCC, estão presentes no currículo paulista. O que eu tenho que fazer é saber aonde ela conversa. Ela conversa no 1º bimestre, no 2º bimestre, no 3º bimestre. Como que ela conversa? Como que eu pego uma habilidade macro e traz para uma habilidade mínima, né? Então, é isso que eu tenho que olhar aí. Então, eu tenho aqui um exemplo de matemática. Eu não vou ler para a gente não perder muito tempo, mas vocês vão ficar aí como exemplo, né? A gente tem pouco tempo. Mas vocês vão ver, por exemplo, que eu tenho resolver e elaborar problemas que envolvam relações proporcionalmente direta e inversamente, né? E aí ela conversa com o currículo paulista e conversa no 5º ano, no 9º ano e na terceira série. Por que conversa em todos os anos? Porque as habilidades elas vão sofrendo gradação. Então, ela tem uma série histórica, como a gente já tinha dito, né? Ela tem níveis de gradação. Então, ela vai, no 5º ano, às vezes, ela aparece de forma que ela trabalha só mais o básico, aí ela vai sendo estruturada para trabalhar outras habilidades e outras habilidades, chegando até aí. E também, em matemática, a gente traz os níveis de proficiências, no próximo slide, mostrando lá na matriz de referência, na escala de proficiência do SAEB, onde se encontra essa habilidade, né? Por exemplo, no 5º ano, ela está no nível 8. Lembrando aqui que matemática são 10 níveis para o 5º e terceira série do ensino médio e 9 níveis para o 9º ano. Então, se ela está lá no 8º, ela é considerada uma habilidade
é uma habilidade de nível avançado, né? No próximo slide, mostra, então, ela no 9º ano, onde ela se encontra. Na escala de proficiência, ela se encontra no 3º nível. Se ela se encontra no 3º nível, então ela é considerada uma habilidade básica. E esse alinhamento é que a gente tem que conseguir fazer, esse alinhamento. Bom, a gente tem, então, na 3ª série do ensino médio, e depois no 9º ano, gente, ela conversa em outros níveis. E aí vocês vão verificar que essa habilidade ela vai sendo exigido mais a habilidades de pensamento e níveis de gradação. Ela vai sofrendo um maior impacto, ela vai sofrendo mais, quer dizer, ela vai exigindo mais do meu aluno para ele conseguir solucionar ou resolver esse problema. Por isso, ela vai aumentando o nível. E no próximo slide, né, a gente tem, então, outros níveis de 9º ano. No próximo slide, a gente tem da 3ª série do ensino médio, para vocês fazerem a comparação e verificar. Então, por que uma habilidade aparece em 3, 4 níveis? Ela aparece em níveis diferentes porque ela vai sofrendo gradação. Ela vai ampliando os seus conhecimentos. É por isso. Aí, uma boa forma da gente trabalhar, então, essas habilidades, trazendo isso para o nosso planejamento. Como que eu posso, então, potencializar as aprendizagens dos meus alunos? Garantir uma equidade. O aluno que está no básico, ele continue a avançar para o proficiente. O aluno que está no proficiente, ele avance para o avançado. E o aluno que está no avançado, continue avançando. O que vai me fazer garantir isso? Então, meu aluno já sabe todas as habilidades básicas, todas as habilidades essenciais, estruturantes. Mas ele sabe essas habilidades em todos os níveis? A avaliação do SAEB, ela proporciona níveis diferentes de uma mesma habilidade. Cada habilidade é trazida em 3 níveis diferentes, para a gente descobrir qual é o nível que esse nosso aluno se encontra. Então, o aluno que está no básico, ele tem muito a trilhar nesse caminho, né? Ele vai sair do básico para ir para o avançado. O aluno que está no avançado, ele precisa ser motivado. Por isso que é aprofundamento das aprendizagens. Ele precisa ser motivado e a gente precisa exigir que esse nosso aluno tenha cada vez mais domínios dos conhecimentos e possa olhar para esse conhecimento em outras categorias, né? Possa exigir mais desse aluno. E para isso, no próximo slide, a gente vai trazer como estratégia para o professor a taxonomia de Bloom. A taxonomia de Bloom ela é muito utilizada nas avaliações externas, tanto nacionais quanto internacionais, PISA, Enem, SAEB, né? E também, hoje, ela está sendo olhada para o planejamento. Então, a gente vai olhar para o planejamento porque a gente quer que o nosso aluno aprenda em níveis de proficiência diferentes. Garantir uma equidade para que esse nosso aluno ele possa ir progredindo ao longo das suas aprendizagens. Então, não existe avaliação se essa avaliação não trouxer um diagnóstico que distribua para melhor aprendizagem. Né? É nesse sentido que a taxonomia de Bloom ela vai apoiar, ela constrói, estabelece critérios que facilitam a objetividade e rompem com a subjetividade do processo avaliativo. Meu aluno teve uma nota 8. O que significa essa nota 8? Meu aluno que tem uma nota 8, ele aprendeu o quê? Meu aluno que teve uma nota 6, ele aprendeu o quê? Esse aluno, ao resolver a sua prova lá, ele acertou habilidades básicas ou ele acertou habilidades proficientes? Então, quando eu olho apenas para o número, ele não me traz esse resultado. Mas quando eu olho para a intencionalidade pedagógica, o que esse meu aluno sabe, o que esse meu aluno acertou na prova, eu vou olhar, então, para essa intencionalidade eu consigo fazer. Então, nós temos 2 taxonomias. Uma taxonomia que é considerada tradicional, a Bloom e seus colaboradores, né, lá em 1951, quando eles começaram a pensar como que a gente precisa saber se nossos alunos estão aprendendo. Como saber se os nossos alunos estão aprendendo? Então, eles criaram essa escala de proficiência que vai graduando, que sai dos saberes, né, que são considerados de ordem inferior para a ordem superior, e tem uma escala progressiva, que vai desde o conhecimento, a compreensão, a aplicação, a análise, a síntese e a avaliação. A taxonomia original ela foi pensada para o aluno. O que o meu aluno aprende? Como o meu aluno aprende? Para que o meu aluno aprende?
Depois de algum tempo, os colaboradores pensaram, foram estudando cada vez mais e pensaram que poderiam apoiar os professores para chegar nesses resultados lá da avaliação, para preparar o seu aluno para as avaliações. E aí eles trouxeram a taxonomia revisada, que são os procedimentos, né? Quando o meu aluno tem conhecimento, ele sabe fazer o quê? Ele sabe recordar. Quando o meu aluno compreende, ele tem o quê? Compreensão, ele sabe compreender, entendimento. Quando o meu aluno ele sabe a aplicação, ele sabe aplicar, usar, fazer uso. E aí trouxeram a taxonomia revisitada, que foi pensada para o professor. Como o professor ensina? O que o professor ensina? Como o professor ensina? E para que o professor ensina? Então, a taxonomia, a gente chama taxonomia de Bloom ou taxonomia dos objetivos educacionais. Os níveis de proficiência nada mais é do que os objetivos educacionais que o nosso aluno precisa aprender. Quando a gente vai planejar, o nosso planejamento, o nosso propósito não começa sempre com um verbo, não começa sempre com um objetivo. Então, é partir dos objetivos, dos verbos que a taxonomia traz, dos objetivos de aprendizagem, para a gente planejar de forma que a gente tenha um planejamento que vai estar mais alinhado com aqueles conhecimentos que eu quero desenvolver no meu aluno. Então, eu quero, quando o meu aluno atinge, por exemplo, quando o meu aluno ele tem conhecimento, ele compreende, ele está no nível básico. É o básico. Só conhecimento e compreensão. Quando o meu aluno sabe aplicar, ele sabe analisar, ele está no nível básico. E quando, no nível proficiente, no nível mediano. Quando o meu aluno ele sabe avaliar, ele sabe criar, sintetizar, ele está no nível avançado. Então, fazendo uso da taxonomia, eu consigo fazer um planejamento que fica mais coerente com os meus objetivos de aprendizagem. No próximo slide, a gente vai verificar que Bloom trouxe para a gente, né, os domínios do conhecimento em 3 domínios, que é o domínio cognitivo, que está relacionado ao quê? O que o meu aluno aprende? Que está relacionado com os saberes. O meu aluno conhece, então é conhecer. Lembra dos saberes? Conhecer, conviver, ser, saber fazer. O domínio cognitivo está ligado com conhecer. Ele traz também para a gente o domínio afetivo. O domínio afetivo está ligado com como. Como que o meu aluno aprende? Né? Ele aprende que está relacionado com saber, com viver e ser. E o domínio psicomotor está ligado com para quê? Para que eu aprendo? Né? Que é o saber fazer. Então, normalmente, na escola, a gente tem olhado muito para o domínio cognitivo. E com a chegada da BNCC, a gente vai precisar também olhar para o domínio afetivo e para o domínio psicomotor, por conta das competências que estão exigindo mais, tanto do nosso enquanto trabalho de professor, como do aluno. Então, para fazer o planejamento, a gente vai usar o planejamento do professor, a taxonomia de Bloom revisitada, né? Revisada, que é o recordar nesses 6 níveis de proficiência. Recordar, conhecer, aplicar, analisar, avaliar e criar. Vou trazer um exemplo bem prático, bem simplesinho, para a gente ver o que representa cada nível. No próximo slide, então, a gente tem um exemplo aí de algumas figuras. Eu trago a figura de um limão. Quando eu mostro essa fruta, essa figura, que todo mundo fala limão, eu estou atingindo um nível básico de conhecimento. É reconhecer, identificar. Quando eu mostro que para que esse limão serve? O que é esse limão? Limão é uma fruta que é rica em vitamina C, que pode ser usada para fazer sucos, pode ser usada para fazer chás. Então, eu estou compreendendo, eu sei o que é o limão, eu compreendo, eu estou no nível 2. Quando eu faço uso dessa fruta para fazer um suco, para fazer um mousse, para fazer um chá, eu estou aplicando esse conhecimento. Então, é um nível de aplicação. E no próximo slide, traz para a gente os outros níveis, né, que é o nível, quando eu chego aqui, então, eu tenho o nível de análise. Eu vou usar somente o suco do limão? O limão me cabe, eu posso usar a casca, eu posso usar o sumo, eu posso usar o bagaço. Então, quando eu faço uma análise,
Quando eu uso o óleo essencial do sumo, então eu estou fazendo uma análise para verificar onde eu posso fazer uso e quais são os usos cabíveis ali para aquele limão. E a síntese é quando eu resumo, eu fiz um óleo essencial perfeito, esse limão, usar o sumo do limão, somente o sumo para fazer suco não fica bom, eu preciso usar a fruta como um todo ou usar só o caldo, né? E aí, quando eu chego a classificar se esses usos são bons, se não são, se eu gosto, se eu não gosto, eu estou fazendo a aplicação, eu estou fazendo a avaliação. Então, só um exemplo bem prático para a gente trazer aqui para um cotidiano, algo que é popular para todos nós, para a gente mostrar que, mesmo assim, algo coloquial do dia a dia, a gente tem níveis de gradação. Então, eu trazer a escala de proficiência e colocar essa escala de proficiência, colocar essa matriz de referência dentro desses níveis para potencializar a aprendizagem dos meus alunos. E no próximo slide, já nosso último slide aí para finalizar nossa apresentação, a gente traz os níveis de cognição e a tipologias de conteúdo do Zabala. A Zabala traz para a gente, então, Antônio Zabala, que os conhecimentos eles se encontram no nível factual, que é o nível do conhecer, né? O nível procedimental, que é o nível do fazer, o nível conceitual, que é dos conceitos, e o nível atitudinal, que está totalmente relacionado à escala de proficiência. Então, eu posso, se eu trabalho um conteúdo que é factual, que é um conteúdo que traz só fatos, acontecimentos, dados, memorização, onde eu vou encontrar? No recordar, que é identificar, nomear, selecionar, descrever, registrar, listar. Então, são operações básicas. Quando eu trago esse conceito, por exemplo, dentro do aplicar e analisar lá na taxonomia de Bloom, eu estou olhando mais para os conceitos de conjuntos, de fatos, de abstração, né? E aí eu estou olhando mais de forma conceitual. Então, quando a gente planeja, olhando para a taxonomia e olhando para tipologias de conteúdo, o nosso planejamento ele tem mais uma intencionalidade pedagógica, que é elevar e potencializar a aprendizagem dos nossos alunos. Então, eu sigo aqui, né? Eu sei que é complexo, falei muitas informações em pouco tempo, mas é só para despertar aí outros caminhos e para despertar como é importante olhar para o resultado das avaliações para potencializar a aprendizagem. Obrigada. Obrigada, Tati. Obrigada. Vamos lá, obrigada, professora. Então, vamos lá, Tati, o que nós temos aí? Obrigada, Valéria. Marcos, Valéria, muito obrigada pelas boas colocações. Temos bastante interação, inclusive estamos com mais de 5.000 participantes. E vamos começar então com as questões para Valéria Marques, tudo bem? Vamos lá? Pode ser? Então, vamos. O professor Ivan coloca para a gente aqui. A escala de proficiência, quanto maior o nível, maior o grau de aprendizagem. Só que essa escala é invertida, que vai do número maior para o menor. Valéria Marques, é isso mesmo? Ele coloca aqui para nós. Exigindo habilidades de conhecimento básico para o nosso aluno, que é o intervalo de 25 e vai até o intervalo de 400. Então, ela começa exigindo habilidades básicas e vai passando para as habilidades proficientes, depois para chegar nas habilidades avançadas. A escala de proficiência ela é dividida em níveis de gradação do menor para o maior. Obrigada, Valéria. E aqui nós temos também contribuições dizendo que a formação foi excelente, a participação de todos aqui está bem ativa. A professora Lídia coloca também uma questão aqui. Tem uma sugestão: realizar análise de itens nos diferentes níveis, básico, proficiente e avançado. Então, ela coloca para nós aqui a sugestão dela. Achei bem interessante, né? A professora Gil, né? O Gil Anderson coloca assim: Valéria, em qual card da plataforma CAED está disponível as escalas de proficiência? Isso sou eu, né? Valéria Mui? Isso. A escala de proficiência, ela está no site do INEP. Esse exemplo que a professora Valéria Marques colocou aqui é que o CAED ele fez um estudo, uma análise
e ele colocou justamente essa tabela, vamos dizer assim, para mostrar justamente onde o aluno se encontra. Fez um quadro síntese para isso, que vocês vão poder, estando à disposição, disponível todo o material, inclusive, Tati, eles estão perguntando sobre isso, né? Eu quero retomar, como nós falamos no início, todo este material que nós estamos trabalhando aqui hoje vai ficar no repositório, vai ficar à disposição de vocês, para que vocês, é óbvio que em 1 hora, 40 minutos, não dá para que nós possamos aprofundar todas essas dúvidas, para ficar à disposição para vocês poderem analisar, estudarem, utilizar nas formações. O que mais, Tati? Perfeito. Outra questão aqui da professora Daniele. Valéria, você pode repetir qual é a habilidade única que a matriz contempla em língua portuguesa e matemática? Valéria Marques. Habilidade única, não entendi. É assim, a matriz de referência do SAEB, ela contempla habilidades essenciais, habilidades estruturantes. São 15 habilidades previstas para o 5º ano, e aí acrescentam mais 6 habilidades do 9º e da 3ª série do ensino fundamental, contemplando 21 habilidades. Se ela puder reestruturar a pergunta, que eu não sei, porque não tem uma única habilidade. Aqui que nós trabalhamos aqui no exemplo foi fato e opinião. A gente trouxe um único modelo de fato e opinião para mostrar onde ele conversa com o currículo. Mas a matriz de referência do SAEB, ela conversa aí com 21 habilidades, a gente tem ao todo, né? São 21 habilidades, sendo 15 para o 5º ano e 21 para o 9º e 3ª série, que é a mesma matriz, inclusive, de 9ª e 3ª série. Ótimo, Valéria. Aqui a professora Cristina fala que a taxonomia de Bloom ficou clara com os roteiros do APF. Achei bem interessante o que ela colocou aqui para nós. E muitos pedem, Valéria, para que, se possível, você retome um pouquinho a taxonomia de Bloom. Seria possível? Seria sim. Então, se você quiser até projetar um pouquinho lá, a gente pode falar a taxonomia, mas se não, tudo bem, é para ser rápido aqui. Então, a taxonomia, gente, ela é um instrumento extremamente importante para o planejamento do professor. A taxonomia, ela está dividida em 6 níveis, que vai de um nível mais básico ao nível mais avançado. E a gente tem a taxonomia de Bloom, a tradicional, que ela se refere ao substantivo, né? E a taxonomia de Bloom revisada, que se refere à ação, ao fazer. Então, essas taxonomias, elas se conversam porque a taxonomia tradicional, ela se refere aos conhecimentos que o aluno precisa adquirir, enquanto que a taxonomia revisada, ela se refere àquilo que o professor precisa ensinar. Então, esses níveis de gradação, eles são determinados pelos objetivos de aprendizagem. Os objetivos de aprendizagem são determinados por um verbo, por uma ação. Então, é esse verbo que determina esses níveis de conhecimento aí que a gente tem em cada um dos níveis de taxonomia. Infelizmente, assim, a gente teria que ter uma aula mesmo, uma formação para analisar os itens, para mostrar como eles conversam ali, como a gente faz a distribuição das ações, como estão previstas as habilidades de pensamento, né? Se o aluno, o nível é determinado pela quantidade de habilidades de pensamento que o meu aluno mobiliza. Por exemplo, eu vou ler é uma habilidade, eu vou interpretar uma outra habilidade, eu vou relacionar uma outra habilidade. Então, quantas habilidades de pensamento eu estou exigindo aqui do meu aluno? 3 habilidades. Se eu estou exigindo 3, é diferente de exigir 1. Então, o nível é mais alto. Obrigada, Valéria, pela retomada. Agora as perguntas estão direcionadas a Valéria Mui. A professora Josiane, a professora Elizabeth e o professor Paulo estão perguntando, Valéria, se o material vai ficar disponível no repositório. Professores, o material vai ficar disponível no repositório para que vocês possam utilizá-los sempre que necessário, ali, tanto nas diretorias quanto nas escolas. Cris? O que mais que temos? Temos outra perguntinha aqui, na verdade, uma colocação do professor Aldrin,
que coloca que seria necessário formação para os PCNP sobre a plataforma CAED. Professora, quando foi agora em junho e julho, nós fizemos uma formação navegando na plataforma do CAED. No dia 30 de junho, foi para a diretoria de ensino, supervisores, PCNPs, diretores do núcleo pedagógico. No dia 2 de julho, foi para a gestão da escola. E no dia 5, 6, 7, naquela semana, primeira semana de julho, em todas as ATPCs, nós fizemos para os anos iniciais, para ciências humanas, linguagens, matemática e ciências da natureza. Para todos eles, nós utilizamos justamente, nós apresentamos com a fala dos especialistas do CAED, muito interessante, é um vídeo gravado ali dizendo tudo sobre a plataforma CAED, como navega na plataforma, está à disposição de vocês no repositório, só vocês colocarem lá, para vocês, acho que foi dia 30 do 6 ou 2 do 7, que está lá à disposição para vocês. Tati, ou Cris? Da Valéria, a professora Larissa está colocando para a gente aqui que poderia ter uma formação sobre o SAEB e habilidades essenciais mais aprofundada e com mais tempo. Não, tem razão. De fato, aqui nós estamos dando um estágio no primeiro momento, né, professora Valéria Marques? De fato. Então, esse é o primeiro instante, né, a primeira vez que nós estamos conversando com vocês. Nós vamos retomar, nós vamos aprofundar, justamente com essas sugestões que vocês estão nos colocando, como a professora Valéria Marques falou mesmo, né? Uma pincelada, mas nós vamos aprofundar. Só para completar, o importante aqui hoje, gente, foi despertar e mostrar para vocês que é possível trabalhar alinhado e é muito contextualizado, inclusive. Não só é possível, está totalmente contextualizado. Então, foi só mesmo para despertar esse interesse para estudo, né, para pesquisa e para a gente verificar que nós não estamos falando de A e de Z, nós estamos falando de A com A mesmo, né? Nós estamos falando de coisas que têm muita relação. Então, foi mesmo para despertar esse interesse na pesquisa e no estudo. Obrigada, professora. Temos outra pergunta aqui da professora Liliane. Ela está perguntando qual será a data de aplicação do SARESP. Olha, professora, o SARESP está sendo ainda, o secretário está fazendo análise toda, que momento que será essa aplicação do SARESP. Então, nós solicitamos que vocês aguardem um pouquinho mais, que aí ele vai anunciar quando serão essas datas. Ok, então, agradecemos. E em relação às colocações, né, no chat sobre o CAED, nós só queremos reforçar, não é, Valéria, que com a ajuda de todos nós estamos tentando melhorar mais do que nunca o sistema, né? E o programa de avaliação, como vocês bem sabem, ele é bem robusto, é desafiador, porque todos os alunos ali realizam a avaliação no mesmo ambiente e a cada edição estamos tentando corrigir essas inconsistências, ok? Valéria, se quiser finalizar, Valéria Marques também. Então, eu gostaria justamente disso, a gente sabe, nós achamos muito importante a fala de vocês, do que acontece com a plataforma. A cada movimento que vocês conversam conosco, vocês nos enviam as perguntas, nos enviam o que está acontecendo, nós estamos aprimorando cada vez mais para que possa diminuir o quanto antes esses problemas que estão ocorrendo. Vocês sabem, como a Tati falou, é um grande programa de avaliação, onde nós temos análises muito importantes, como vocês puderam navegar, informações importantes, para melhorar cada vez mais a plataforma para subsidiá-los nas análises das aprendizagens e do desempenho dos alunos. Mais alguma coisa? Temos sim. A professora Regiane coloca que a formação foi excelente, poderia incluir toda a rede nessa formação. Então, professora, hoje nós estamos falando com vocês das diretorias de ensino e com a gestão. Quando for para os anos iniciais, no boletim da subsecretaria
foi um comunicado com o vídeo aqui e com esses slides aqui, esse PPT e o vídeo da professora Valéria Marques para os anos iniciais. Eles vão fazer na semana que vem agora nas ATPCs. E nós vamos conversar na ATPC do dia 8 de setembro com linguagens e no dia 9 de setembro com matemática. Essa formação que nós estamos fazendo aqui, nós vamos fazer para os professores. Temos mais uma aqui da professora Luciane, que coloca como obter resultados no SAEB sem a presença de 80% dos alunos no presencial. Não, no presencial. Boa pergunta. Então, professor, nós vamos ter que fazer uma busca ativa robusta, porque para a realização do SAEB, para que nós possamos ter os indicadores, nós precisaremos de 80% da presença. Então, nós acreditamos que, mediante toda a vacinação, nós tenhamos, então, a partir já de novembro, de 8 de novembro até 10 de dezembro, que nós possamos ter esses nossos alunos 80% presencial e a importância de engajá-los nesse momento para que nós possamos olhar essa aprendizagem. Obrigada, Valéria. A professora Elizabeth está perguntando se a formação será replicada para os professores. Sim, serão trabalhados em ATPC. A professora Gladys coloca que o assunto é muito bom, mas acredito que seja necessário um outro momento para continuar tratando do assunto, com certeza, né? Ele não finaliza aqui somente nessa conversa. A professora Vânia coloca se é possível ter a formação novamente da plataforma. O que ela fala da plataforma? Ela pergunta se é possível ter a formação novamente sobre a plataforma, acho que do CAED, né? Do CAED? Uhum. Olha, professora, é só olhar lá no repositório. Mas eu não sei, eu preciso ver, conversar, nós aqui com toda a equipe aqui, vamos conversar o que a gente pode fazer para retomar a formação na plataforma. É muito interessante, vamos conversar sobre isso, tá bom? Professora Ivone coloca se as diretorias de ensino também farão formação sobre o SAEB. Sim, farão. Né? O professor Luiz, por que não se pode gerar uma planilha com os resultados no CAED? Olha, professor, nós estamos solicitando, eu sei, é uma solicitação constantemente a respeito disso. Nós estamos justamente analisando, estudando para poder gerar a planilha. Vamos, aguarde um pouquinho que vai chegar. Ok, Valéria. Acredito que se encerra por aqui, né? Eu acho que já... Mais alguma coisa? Até o momento, não. Eu acho que já se encerrou. Está sendo colocada uma questão agora aqui, surgiu para nós. Como conseguimos saber a habilidade que está sendo aferida em cada questão da AP? A habilidade da questão da AP? Nós temos habilidades essenciais. Todas as habilidades essenciais que nós fizemos esse ano, que nós encaminhamos, que estão ali no Aprender Sempre, que são essas habilidades que nós estamos trabalhando, são aquelas que são trabalhadas nas APs. Perfeito, perfeito. Que também estão no CAD, né? Guia das atividades e avaliações. Bom, eu acredito que seja isso então, Valéria. Se você quiser esclarecer algo. Sim, para a gente retomar. O SAEB será presencial com aplicadores. Então, eu só gostaria de, novamente, só chamar a atenção de vocês para esse momento que nós estamos falando aqui. O que mais, Tati, Cris? Por enquanto é só, Vanessa. Desculpe, Valéria, eu acho que encerramos por aqui mesmo as questões. Tá bom. Então, eu passo para a professora Valéria Marques, nos nossos agradecimentos, professora. Estamos vivenciando nesta manhã, como você disse, despertar este olhar novamente para o SAEB, para a avaliação externa, a importância disso, mas eu espero, e todos nós também vamos esperar, para que possamos retomar essas formações, para a gente poder aprofundá-las e trazer outros exemplos e outras análises. Então, nós agradecemos muito. Eu passo a palavra para as suas finalizações.
Obrigada, professora. Obrigada a toda a equipe. Foi um prazer falar com vocês. E a gente deixa o canal aberto, dizer que realmente é só para mostrar que a avaliação começa quando ela termina. E que é muito importante olhar para esses resultados e pensar em planos de ações e planejamentos voltados para as aprendizagens dos nossos alunos. E para isso, contar com os instrumentos que nós temos aqui, eu quero deixar 2 materiais de sugestão. Depois eu compartilho para deixar na plataforma. Que é um livrinho bem fininho, pequenininho, tranquilo para a gente estudar, que é a Taxonomia dos Objetivos Educacionais de Bloom. E também Como Aprender e Ensinar Competências, do Zabala e da Lai Arnal. Então, são 2 materiais ricos para o planejamento do professor. E a gente pensar que nós estamos num momento de desafio, estamos, mas a gente tem o que fazer? Tem, nós somos educadores, estamos aqui querendo que os nossos alunos aprendam cada vez mais. Então, é incentivar para uma aprendizagem significativa, trazendo uma aprendizagem contextualizada com os conhecimentos que os nossos alunos precisam aprender. Muito obrigada e até um próximo momento. Professora Valéria, muito obrigada. Nós também queremos agradecer todo o apoio que nós tivemos da nossa equipe aí do Centro de Mídias, a Cris, a Tati, a professora Valéria Marques, a nossa equipe Coped e Taved, por essa oportunidade, sempre que a gente fica muito contente de nós estarmos juntos, estarmos em contato nas formações, estar a toda disposição de vocês no repositório. Nós também estamos à disposição de todos vocês. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Valéria Mui, Valéria Marques, agradecemos novamente mais uma vez e agradecemos a participação de todos, né, Cris? E ansiamos que a formação de hoje venha a fortalecer as ações pedagógicas, né? E desejamos a todos um excelente trabalho e até a próxima.